No vídeo anterior que eu falei sobre o meu processo criativo e como ele pode ser construído através de etapas que ajudam nesse fluxo de criação, eu mencionei as referências, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. E aí, tudo bem? Eu sou o Max, sou diretor de arte e ilustrador, e hoje a gente vai olhar junto para lugares distintos em busca de referências e inspirações e saber como usar elas na hora de criar algo. Eu acredito muito que a gente nunca cria a partir do zero. Sempre existe uma inspiração enraizada que ajuda a dar partida na hora de criar. Muitas vezes, as inspirações são de coisas que a gente vê no cotidiano, ou de algum sonho que a gente teve, de algum livro que a gente está lendo, de algum filme, de uma música e por aí vai. Mas e quando a gente não consegue botar essa inspiração para fora de forma eficiente, o que a gente faz? É aí que entra a busca por referências. Para dar uma melhor exemplificada, eu vou criar uma ilustração tradicional hoje. E eu já sei mais ou menos que eu quero mesclar alguns elementos e alguns materiais que eu tenho aqui para criar ela. Mas o que eu quero de fato criar é o que a gente vai entender agora. Recentemente eu assisti o filme do Miyazaki, O Menino e a Garça, e como todo filme do Estúdio Ghibli, eu fiquei super inspirado por todas as paisagens deslumbrantes que tem nas animações. E a forma com que a natureza e os animais são representados sempre me pegam muito nesses filmes dele. Esse vai ser o ponto de partida para a gente ir atrás de referências agora. E já que o filme foi inspiração para eu buscar referências, eu vou contextualizar um pouquinho aqui da história para vocês entenderem. A narrativa toda acontece a partir de um contexto de guerra e do falecimento da mãe de um menino de 15 anos, que é o protagonista do filme. Justamente por decorrência dessa guerra, ele acaba se mudando junto com o pai para um outro lugar, para um lugar mais de interior, aparenta ser, onde o pai acaba vivendo um relacionamento com a irmã da mãe do menino. Pelo menos foi isso que eu entendi. Existem muitas nuances na hora de interpretar o filme, mas eu entendi que se trata, de certa forma, de um momento de amadurecimento precoce, forçado do personagem principal, por toda a situação que ele estava vivendo, entre outras coisas. E para retratar isso, o Estúdio Ghibli usou de recursos que eles mandam muito bem, que é usando do lúdico, da natureza, da simbologia e de elementos da cultura japonesa, como já aconteceu em outros filmes, como A Viagem de Chihiro, por exemplo. Eu acho que de todos os filmes do estúdio que eu já assisti, eu acho esses dois os mais parecidos, assim, parece que eles se conectam mais justamente pela narrativa de levar o personagem principal para um outro universo, sabe? Em paralelo com a realidade deles. Com tudo isso entendido, agora a gente consegue entender a diferença entre inspiração e referência. A minha inspiração para essa ilustração surgiu a partir do filme do Miyazaki, O Menino e a Garça, mas as minhas referências são coisas aleatórias. Eu olhei para o Pinterest para pegar imagens de paisagens que eu curtia, olhei para minha natureza ao redor, que eu moro num lugar onde tem muita natureza e é primavera, então tem muita referência ao redor pro momento. E os personagens, eles são um pouco do reflexo de várias coisas que eu fui consumindo nesse período. É quase Halloween, então eu olhei muita fantasia de Halloween e essa roupa do personagem me remete muito a essa coisa lúdica e divertida de marinheiro, talvez? Marinheiro, eu acho que puxa um pouquinho pro marinheiro. Então ele tem essa coisa um pouco mais teatral ali na roupinha do personagem. O cachorro que tá com ele, eu tenho um cachorro novo, então eu tô muito nessa vibe de cuidar do meu cachorro, de brincar com ele. Então eu pensei em fazer um menino que estivesse ali com o cachorro dentro dessas paisagens legais que a gente achou no Pinterest e das referências de paisagens reais que a gente tem aqui ao redor. Então, quando eu falo que a gente olha para lugares distintos para buscar referências, é justamente isso que eu fiz aqui. É olhar para lugares variados, né, que estejam ao nosso redor ou não, para buscar referências, sejam de poses, de roupas, da composição do que vai acontecer ali na pintura, na ilustração, dos personagens que vão estar ali, como o cachorro, por exemplo. Enfim, eu acho que olhar para os lugares distintos é de fato absorver tudo que tem à nossa volta e transformar isso em algo novo, sabe? Eu acredito muito, muito mesmo que a gente não cria nada do zero. Eu acho que tudo já existe de alguma maneira. E aí a gente cria a partir de coisas que já existem porque a gente já viu essas coisas. Então isso pra mim faz muito sentido na minha cabeça. Eu não sei se faz pra vocês, mas quando eu vou criar algo e eu penso que eu quero criar algo super novo, super diferente, eu sei que talvez isso já tenha de alguma maneira, pode ser que não em ilustração. Então pra mim é muito mais fácil buscar uma referência, sabe? Agora falando da pintura em si, eu não queria que ela levasse tanto tempo para ser criada como foi aquela primeira aqui do perfil, cheia de detalhes, cheia de coisas, com line art super forte, super marcado. Então eu fiz o sketch primeiro no iPad, que eu gosto de fazer no iPad primeiro, não sei, acho que é mais prático para mim, porque dá pra
desfazer e refazer, enfim, dá pra apagar muito mais fácil, dá pra mexer nas formas muito mais fácil. Aí depois de pronto, eu boto o iPad do lado e vou fazendo um rascunho ali no papel mesmo, sabe? A partir daquele sketch lá do iPad. E eu faço um line artzinho só pra marcar ali de caneta mesmo o objeto principal no meio. E fui fazendo de lápis mesmo, de lapiseira, a marcação do ao redor, assim, do que vai ter em volta do personagem. Porque eu optei por fazer essa pintura muito mais livre, com essas pinceladas mais soltas, sabe? Sem tanto apego mesmo no formato das coisas. Eu acho que o foco aqui são os personagens centrais, então essa pintura toda poderia ser um pouco mais solta, assim. Uma coisa meio Monet, não sei. Eu gosto muito do Monet, então eu gosto muito de olhar para esses artistas que são, né, enfim, são artistas famosos, de fato, na hora de criar também. Eu acho que são inspirações e referências que funcionam pro dia a dia, e eles funcionam por um motivo, né? Porque, tipo assim, os caras foram incríveis, sabe? Então, a gente tem bastante bagagem e bastante pessoas pra olhar e, sei lá, se inspirar pra criar. Eu queria aproveitar esse momento aqui pra falar um pouquinho sobre como tá sendo criar pro YouTube. Eu acho que tem sido uma experiência muito legal, tem bastante gente nova chegando lá no meu Instagram por conta do YouTube, então isso é muito positivo pra mim. Eu queria tentar postar uma quinta-feira sim, uma não, mas eu provavelmente não vou conseguir seguir dessa forma, porque o YouTube acaba não sendo a minha grande prioridade, porque não é algo que tem não é rentável pra mim ainda, então eu não consigo seguir com esse cronograma, mas eu vou tentar postar pelo menos 2 vezes por mês no momento, não sei, vamos ver como isso vai funcionar. E o que eu queria dizer é que é muito difícil pra mim de gravar, porque o meu processo aqui de pintura, ele nunca acontece da mesma maneira o tempo todo, sabe? Por exemplo, a folha, eu nunca deixo ela assim o tempo inteiro. Eu viro a folha 1 milhão de vezes, tanto que esse esquema de colar a folha com a fita na mesa não funciona para mim, porque eu preciso girar a folha o tempo inteiro para fazer as coisas, para alcançar um lado, para pintar algum detalhe, enfim. Então isso nunca funciona muito bem para mim. Tanto que eu não consigo pintar um time-lapse completo por conta disso, assim. Porque a folha fica girando o tempo inteiro e eu acho isso um saco de assistir depois. Eu sei que não vai ficar legal de ver. E muitos artistas fazem o time-lapse completo, mas eu não consigo mesmo, porque... não sei, não funciona muito bem pra mim. E falando de referências de novo, dentro desse segmento de YouTube, é muito difícil de achar referências de youtubers que façam coisas parecidas com o que eu quero fazer, sabe? Porque o nicho de ilustração é muito específico, né? Então as pessoas costumam seguir a mesma fórmula pra criar. Eu acabo consumindo youtubers que falam sobre criatividade de outra maneira, que é muito mais palpável criar uma narrativa em cima quando não se tem algo como um desenho acontecendo, sabe? Não sei se ficou claro, mas enfim. Pra mim tá sendo muito difícil de achar uma referência legal assim no YouTube. Não que não existam pessoas legais no YouTube, mas que estejam fazendo o que eu quero fazer, sabe? Provavelmente já existe, mas eu não tô conseguindo achar essa pessoa ainda pra me ajudar a pensar melhor nesse formato aqui de vídeos e tal. Porque é muito difícil criar, gente. É muito difícil criar pra internet. E eu fico pensando, se eu crio aqui pro YouTube, eu não consigo criar o mesmo vídeo pro TikTok ou pro Instagram, porque o formato é diferente, sabe? Enfim, tem muitas nuances no meio desse assunto. Talvez a gente fale mais pra frente sobre isso, de outra forma. E é isso, gente. Acho que vocês podem esperar vídeos mais didáticos, como o vídeo anterior, que é aquele que eu falo sobre processo criativo, e vídeos um pouco mais tranquilos, só de pintura, como esse aqui. Eu acho que eu vou tentar mesclar essas duas coisas por enquanto, porque, como eu disse, eu não posso investir muito do meu tempo pro YouTube ainda, então eu vou fazendo conforme funciona. Porque vídeos como o do processo criativo levam muito mais tempo para ser feitos, né? Eu preciso criar toda uma narrativa, todo um storyboard ali pra eu entender o que eu quero gravar. Eu gravo sozinho, então é muito difícil gravar sozinho, depois sou eu que edito, então é uma trabalheira assim do caramba, sabe? Então eu vou tentar mesclar o que fica mais fácil de produzir pra não ficar sem produzir, e coisas que eu acho legal também. Porque eu não quero gravar só por gravar, sabe? Eu não quero gravar qualquer coisa pra cá só pra postar alguma coisa. E teve gente me pedindo se eu não podia gravar algo no estilo mais vlog, de tipo, como é a minha rotina como ilustradora, minha rotina, meu dia a dia, como artista, enfim.
Mas eu acho que ainda não é a minha vibe de expor a minha vida dessa forma na internet. Eu acho que tem que ser... Acho que tem que ter um controle muito grande sobre isso, e é algo que eu não pensei muito sobre, e talvez eu não queira fazer ainda no momento, sabe? Então, vou seguir com esses 2 formatos por enquanto, mas se surgir alguma coisa diferente, eu com certeza vou postar aqui. E vamos ver no que vai dar esses próximos vídeos aí. Eu acho que tá ficando bem legal, acho que as pessoas estão gostando bastante, então talvez funcione por mais um tempinho assim, dessa forma. Agora, voltando um pouco para a inspiração central desse vídeo, que foi o filme do Miyazaki, ali, O Menino e a Garça, eu queria dar a minha opinião sobre o filme para além de inspiração, tá? Eu gostei muito do filme, eu acho que ele é um filme muito bom, ele é muito lindo, ele é muito bonito, mas ele foi o filme que menos me cativou, acho que do Estúdio Ghibli, de todos que eu já assisti. Eu acho que ele foi o que menos me pegou, assim, de me colocar naquele lugar de achar tudo incrível e fantástico e que lindo. Eu achei ele muito confuso, na verdade, então acho que isso dá uma margem para muitas interpretações, mas de novo eu gosto muito desse paralelo que o Miyazaki faz em relação à natureza e às pessoas e como isso tudo trabalha em harmonia. Mas eu fico pensando que se fosse num contexto brasileiro, essas narrativas funcionariam de uma outra forma, muito mais práticas, e que se resolveriam de uma forma muito mais rápida, sabe? Eu sinto que os personagens nos filmes dele, elas nunca têm comunicação, elas nunca falam, sabe? Acho que é muito diferente por questões culturais, né? Porque tu imagina um personagem brasileiro nunca viveria aquilo que o menino do filme vive, sabe? Não sei, acho que é outra vibe, mas enfim. Esse é o resultado final, espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo qual o filme favorito de vocês do Estúdio Ghibli, e qualquer sugestão pra melhorar o canal, eu tô aceitando. E é isso, até a próxima, tchau, tchau.